Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 122, frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. E assim, Pai amado, com essa bela mensagem de Emmanuel, que nos inspira a verificação de nós mesmos, para que sejamos árvore fértil e possamos dar bons frutos, possamos compreender a necessidade de nos autoavaliarmos, para que possamos melhorar e nos permitir a renovação tão necessária para o nosso crescimento espiritual, pedindo, Pai, por todos aqui presentes, também pelos que não puderam estar, que os nossos benfeitores espirituais aqui presentes possam envolver a todos em vibrações de amor e paz, que o trabalho possa transcorrer de forma serena, de acordo com aquilo que foi programado, e que possamos compreender e aceitar que seja sempre feita a tua vontade acima de todas as outras. Que assim seja, graças a Deus. Isso foi aberto ao acaso? Aberto ao acaso. Foi aberto ao acaso? Ao acaso. O acaso não existe. Bom, não sei se vocês prestaram atenção, mas o nosso tema da palestra é esse, né? Purificação íntima. Aí vinha assim no e-mail: adesão verbal e adesão vivencial, frutos. Por isso que eu levei um susto quando eu vi a mensagem. Eu falei, não, foi escolhida a dedo para caber dentro do tema. Isso é maravilhoso, porque a gente percebe que a gente está sob a proteção e a ambientação espiritual. Já de cara, eles estão dizendo, estamos aqui, né? Porque é impressionante. Até fiquei emocionado. Vou até falar um pouco do que ele comentou. Ele começa falando sobre os frutos, para que nós observemos se os frutos de nossa vida beneficiam os nossos irmãos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a questão da purificação íntima, da reforma íntima, da mudança teórica e da mudança prática é: nós somos muito bonzinhos conosco. Já repararam? Como a gente é muito condescendente? A gente é severo com o erro do outro. Ah, ele não podia fazer isso. E ele não podia fazer isso. Mas quando a gente está fazendo, a gente nem repara que aquilo... Não, isso aí eu sou da minha evolução mesmo. Não, isso aí a gente não tem que dar valor, não. A gente relativiza. E qual é o problema disso? Nenhum. Para a alma que quer continuar adormecida. Vocês querem continuar adormecidos? Hein? É uma pergunta, gente. Não. Sim ou não? Agora, sinceramente, vocês responderam agora o formal, né? Todo mundo ia responder numa Assembleia Espírita. Agora, sinceramente, eu vou dizer para vocês o seguinte:
Nós, espíritas, vivemos um momento muito bonito, que é um momento de crise. Se nós não estivermos em crise, nós não adentraremos a regeneração. A crise significa aquilo que Kardec falou: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em se melhorar, em construir a sua reforma íntima. O espírita, então, é uma pessoa que está em construção. Antigamente, não sei, hoje em dia eu não vejo muito, mas na internet, antigamente, você entrava num site, aí vinha um desenho em construção. O espírita, ele não é perfeito, mas ele está em construção. E aí, nessa de estar em construção, a gente vai, muitas vezes, relativizando demais as nossas ações. Aí Emmanuel dá um roteiro simples. Verifica se os frutos de nossa vida beneficiam outras pessoas. Jesus, quando falou sobre teoria e prática, ele deixou muito claro que era pelos frutos que se reconhecia a árvore. A doutrina espírita, filosoficamente, leva isso muito a sério. Muito a sério. A doutrina espírita, ela é... A maioria de nós nem usa muito essa palavra. Universalista. Em que sentido? Nesse sentido. É pelo fruto que se verifica a árvore. Nós, espíritas, somos obrigados a abrir mão da nossa discriminação se aquele pessoal que está ali fazendo aquele trabalho tem fruto. Você pode não gostar daquilo, mas o fruto faz com que você tenha que repensar muitos preconceitos. Eu conheci alguns anos atrás um casal. E aí, eu há muito tempo não via pessoas tão simpáticas, um casal tão harmonizado, tão equilibrado e, assim, na conversa, espiritualizado. Acabou que num belo dia, a minha mãe estava na casa deles, tinha que falar com ela uma coisa e fui lá na casa deles. Quando eu entrei na sala, o que eu vi na sala? Eu não sei dizer o que era aquilo, mas eu chamaria de macumba, mas um troço grande, na mesa da sala, assim. Eles eram do candomblé, mas bem assim na sala, aquela coisa assim, eu nunca tinha visto isso numa casa. Eu quando vi aquilo, vou confessar a vocês, o meu coração deu... Você não está acostumado, né? Mas aí você é obrigado a quê? A começar a repensar que aquelas pessoas que demonstraram ser seres humanos bondosos, caridosos, afetivamente equilibrados, fizeram no candomblé. Então você começar muitas coisas que muitas vezes a gente pensa que isso é do mal, se tem aqueles troços assim, é do mal. Eu fui obrigado a partir dali a diminuir a discriminação. Né? E começar até a estudar, conheci pessoas que também entendiam, que fizeram começar a rever um pouco de anos e anos de uma visão limitada que eu tinha disso tudo. Isso eu estou falando por quê? Porque a doutrina espírita ela não discrimina ninguém do candomblé, nem muçulmano e nem judeu. Se você vê espírita falando de judeu contra, ele está falando por ele mesmo. É ele. A sabedoria judaica é belíssima. O religioso, o israelita religioso, ele tem uma dedicação imensa ao próximo. Nós precisamos valorizar o amor aonde a gente estiver. Então, frutos, quando a gente coloca a prioridade nos frutos, a gente começa a pensar o seguinte: se eles que não têm o conhecimento que eu tenho estão fazendo, o que eu estou fazendo? Eu estou relendo o livro Nas Voragens do Pecado. Eu li esse livro há mais de 20 anos.
É um romance da Ivone Pereira. Estava lá, olhei para ele e falei, eu acho que vou dar uma lida. E logo no início dele, depois de 20 anos, você não lembra de muita coisa, né? E no início dele, ela cita o Charles, que é o mentor dela. Ele está encarnado na época da noite de São Bartolomeu. Na noite de São Bartolomeu, houve um massacre de protestantes feito por Caterina de Médici. E eles vivem no norte da França e eles são protestantes. Então ela vai descrevendo o trabalho de Charles, que é luterano. Ele é médico, luterano, e faz um trabalho assistencial em toda a região. E ela vai descrevendo eles pregando a Bíblia, eles falando do amor ao próximo, ele como médico se dedicando. Primeira coisa que eu refleti, não havia doutrina espírita na época, século XVI. O que ele fazia como luterano, eu não faço como espírita. Então Charles era uma alma madura, já naquela época. É um espírito que já trazia dentro de si uma série de valores. Eu não faço a mínima ideia aonde eu estava. A maioria de nós não deve saber onde estava no século XVI. Mas eu tenho a nítida impressão que eu estava muito longe de fazer aquilo que ele estava fazendo. Não sei vocês. Pela minha vida de hoje, eu tenho a nítida impressão que eu estou muito distante do que ele fazia no século XVI como luterano e eu hoje espírita. Isso, gente, é sério. Que mostra que a gente não tem como se iludir da nossa evolução. Não tem como a gente chegar para um luterano, eles acreditam no inferno, nossos irmãozinhos, e achar que a gente é superior ou mais evoluído. Porque pode ser que o Charles esteja ali. Estão entendendo o que a gente está querendo salientar? As crenças, elas só têm valor se elas nos fizerem vivenciar o amor ao próximo. Se a teoria que eu digo amar, que eu trabalho, que eu sirvo, não estiver me levando a um amadurecimento emocional, tem alguma coisa errada. E aí a gente vive essa cisão entre teoria, que a gente gosta, que a gente chora, e a vida. A gente separa teoria espiritual e vida. No item 909 do Livro dos Espíritos, eles dizem assim: o homem poderia, vocês já conhecem tudo, né? A gente já tem teoria, a gente já conhece. Sempre vencer seus maus pendores através de seus esforços. Vocês sabem a resposta, né? Sim. E algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena, quão poucos dentre vós se esforçam para isso. Aqui a edição, eu estou acostumado até com a edição da FEB, essa aqui é outra edição. Mas o que ele está dizendo para a gente? Que isso aqui é impossível? Ele está dizendo que o que falta é vontade. Por isso que eu brinquei. Há uma diferença entre realmente querer e acreditar. Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente chega lá do outro lado, a gente diz assim: era tudo verdade mesmo, e chora. Chora por quê? Mas eu trabalhei, eu fiz o bem, eu fiz palestra, eu dei passe, eu escrevi livro. Não tô falando de mim não, tá? O espírito em geral. Eu ia para o Paiti, ia Vicente Moretti, eu sempre dei roupa. Vejam bem, há muitos anos atrás,
eu li uma mensagem que mexeu muito comigo naquela época. Depois a gente esquece, né? Ela diz assim: se você está fazendo essas coisas e ainda se reconhece imaturo emocionalmente, espiritualmente, é porque essas coisas que você está fazendo, o quê? Vocês têm ideia? Não são suficientes. Perceberam a seriedade da coisa? Não sei se vocês perceberam. Se eu ainda, depois de 200 anos como espírita, não me considero equilibrado, espiritualizado, o que eu estou fazendo ainda, essas coisas não são suficientes. Isso é uma complicação. Por quê? É uma complicação. No item 912, Kardec pergunta assim: qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Eles respondem: praticar a abnegação. Você sabe o que quer dizer isso? Abnegação? Tem ideia? Negar a si mesmo. Isso Jesus falou há 2000 anos. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que é negar a mim mesmo? Como é que é isso? O que é negar a mim mesmo? Vocês têm ideia? Me ajuda aí, gente. Eu esqueci. Envolve coisas assim boas que você deveria estar fazendo para fazer coisa boa para outra pessoa. No final de semana tem alguém doente, não é nem seu parente, você sabe que está sozinho, que vai gostar que tem mais companhia. Você tinha uma festa muito boa para ir. O senhor tinha festa, era muito bom, você queria ir para ficar com a pessoa. Porque não é seu filho, não é seu pai. É um bom exemplo. É fácil. É um bom exemplo porque ninguém faz isso, né? É um bom exemplo. Tudo de bom que eu aquele dia, eu ficar pegando a pessoa para ficar sozinho, por exemplo. É um bom exemplo. Entendeu alguma coisa importante, você está sem nada, para ajudar o outro que está precisando muito. Qual é o problema disso? É tudo isso aí. O problema é o seguinte: eu só faço o que eu quero. O ser humano, ele só faz o que ele quer. Ainda que excepcionalmente eu possa fazer um ato desse uma vez na vida, isso não configura praticar algo, porque a prática de algo precisa ser algo que eu tenha vontade de fazer. Por exemplo, eu quando era criança, eu estou falando de mim, mas é só para ilustrar mesmo, coisas simples, que eu não tenho como falar bem de mim mesmo não. Quando eu era criança, lá no meu bairro, eu gostava de comer sonho com Fanta laranja. Tinha uma padaria lá que tinha um sonho, então sempre que eu tinha um dinheirinho eu ia lá, sonho com Fanta laranja. De vez em quando eu descobri uma padaria lá perto de casa, em Rocha Miranda, que tem um sonho que não chega perto do sonho lá de Vista Alegre. Eu me pego o carro e vou lá, compro o sonho. E a Fanta laranja? Anos depois, mais de 30 anos, eu estou fazendo uma coisa que me dá prazer. Às vezes eu estou aborrecido, vou lá na padaria. Você faz o que te dá vontade. Esse é o problema. O problema de praticar a abnegação é que a nossa natureza, há milênios, nos diz que isso é matar a vida. Então, quando eu começo a fazer coisas que não me interessam, a negar a minha natureza, eu corro o risco de cair num desânimo, uma desmotivação, porque eu estou fazendo algo que não é da minha vida, aquilo não está claro para mim, eu estou forçando.
E isso nós não queremos. Porque não adianta. Isso era aquela hipnose de você se tornar cristão. Marco Cristo que fala isso. Ele era muito bom na época do cristianismo. Eu achei muito interessante Marco Cristo falar isso. Por quê? Ele se converteu, se tornou cristão, morreu na arena. E depois, mano? E depois? Depois foi só outras encarnações, só erros, equívocos. Interessante ele ter falado isso. Por quê? Porque parece que o fato de alguém ter sido cristão e ter se sacrificado na arena, que ele virou um anjo. Isso não é realidade. Morrer não transforma ninguém em anjo. O formato da morte em si não transforma ninguém em anjo. Você resgata alguma coisa aqui. Um dos livros que mais me chocaram, Sinal de Vitória. Alguém já leu esse livro? Já leu? Rochester? Aquele livro me chocou. Aquele livro chocou o senhor por alguma coisa? Não, mas eu descobri coisas que em outras páginas não tinham. Aquele livro me chocou. Eu vou dizer para vocês o quê? Muitas vezes a gente lê um livro e não percebe. Eu li aquele livro e não gostei do livro. Eu achei o livro muito estranho. O livro fala da época de Constantino. Sinal de vitória é porque Constantino teve um sonho, uma cruz. E aí, em robo signo vices, com esse sinal vencerás. E ele botou os estandartes com cruz. Dizem os entendidos aí que era para ele não lutar. Mas ele botou no estandarte a cruz. Não havia ainda cristianismo oficializado. Ele botou no estandarte e ele venceu lá o outro candidato a imperador. E aí ele aboliu a perseguição ao cristianismo de forma definitiva. Tudo bem. Então, o Sinal de Vitória, que é um romance de Rochester, pela Federação Espírita Brasileira, fala desse momento. Mas não é disso que eu quero falar. É que lá ele diz que muitos cristãos se tornavam cristãos meio que hipnotizados pela fala. A veemência dos pregadores era tão que as pessoas ficavam assim emocionadas e iam na emoção. Eu achei aquilo estranho, porque contrariava os romances de Emmanuel, né, do grande sacrifício, contrariava Lídia, contrariava uma série de livros que a gente lê. Mas, por incrível que pareça, quando você lembra do Marco Cristo, você começa a perceber. Claro que houve casos assim. Por exemplo, no livro Boa Nova, Joana de Cusa. Joana está sendo sacrificado e ela obriga o filho, que até era cristão, mas não queria estar ali morrendo. Alguém leu essa? Lembra disso? Vejam bem, ele não tinha maturidade para aquele testemunho. Ele não tinha maturidade para aquilo. A maturidade que a doutrina espírita dá, ela não pode ser imposta de fora para dentro. Você não pode dizer, não, Anderson, não vai ao cinema. Nós vamos hoje levar quem tinha na rua. Mas veja bem, na 200ª vez que você fizer isso, a pessoa pode até ser que ela engrene, mas a educação espiritual exige que eu esteja conscientizado dessa necessidade. Senão, pode ser emocionalismo. Eu estou motivado porque fiquei muito emocionado. Hipnose. O verbo inflamado fez com que a pessoa pegasse o estandarte e fosse a cruzada. Isso acontecia, gente. Você está ali meio que hipnotizado pelas suas emoções exaltadas. Vocês já repararam em muitos hinos de clube de futebol, hinos, vamos à guerra, vamos à luta, aquela coisa de exaltar, aquilo levanta o ânimo e vai você. Mas não é um ato consciente. Esse é o nosso problema.
Quando a gente fala sobre purificação íntima, eu só vou encarar isso de frente se eu tiver conscientizado. Enquanto isso for apenas mais uma crença religiosa, eu vou ter uma relação, sabe, distante. Isso não tem a ver comigo. Isso é uma crença. Eu vou lá no domingo, assisto a missa, tomo a hóstia e já fiz meus deveres. Era assim que a gente fazia. A gente faz isso, há milênios. Quando surge a crise, quando surge o momento que você tem que abrir mão, em que você tem que ceder, em que você tem que renunciar, aí você quer se matar, você prefere morrer. Não tenho mais motivo para viver. Não quero mais trabalhar em lugar nenhum. A gente abre mão porque a gente ainda, no fundo, é uma criança mimada. E qual é o problema de ser uma criança mimada espiritualmente? O umbral está cheio. Um amigo meu, eu não tenho assim mediunidade ostensiva, um amigo meu, ele disse que uma vez teve um desdobramento e ele viu uma coisa que ele não tinha nem ideia. Ele viu uma região muito escura e aquela coisa assim, a perder de vista de gente, como se fosse um grande carnaval, coisa assim. Ele olhava para todos os lados, a coisa, ele disse: isso é muita gente. Eu falei: mas é muita gente mesmo. Você acha por quê? Quem que quer praticar abnegação? Quem que quer praticar abnegação, gente? A gente sai daqui lotado de coisas, emocionalmente cheio de coisas. Tem que purificar isso em algum lugar. A gente teve uma comunicação lá esse mês, na nossa casa espírita, de um espírita que veio chorando, falando que ele fazia palestra, ele fazia estudo, ele dava passe, mas ele não purificou o coração. Ele falou: não façam isso. Chorando. E ele vai falar o quê? Né? A gente pensou que era para esclarecer, né? Mas conforme ele foi falando, você via que não era. A espiritualidade, falei: gente, no final eu comentei: gente, vocês sabem por que isso aconteceu? Não. Vocês não têm nem ideia por que a espiritualidade trouxe um espírita para falar que participou de reunião mediúnica, que dava passo, que fazia palestra, chorando desesperado. Para nós não fazermos isso, vocês acham que eles estavam fazendo o quê? Estão dando um recado explícito para nós, que tem a ver com o tema de hoje, a realidade prática e a realidade teórica. E tem a ver, gente, com esses itens que a gente leu aqui. A doutrina espírita, ela precisa, para ser eficaz, ser usada como prática. Eu preciso pensar de uma forma clara se eu sei que eu sou um espírito imortal. Eu sei disso. Eu tenho clareza de que eu não sou uma pessoa que estou esperando o céu. Isso está claro para mim? Ou eu sou uma pessoa que estou esperando o nosso lar, ou o céu? Porque a vida, ela não é lá, a vida eterna, ela não é lá quando eu morrer, desencarnar, não. É uma coisa curiosa, às vezes a gente não para para pensar nisso, né? O umbral está cheio, as zonas inferiores estão cheias. Aonde começa o umbral? Você tem ideia? Isso, aqui. Uma pessoa que está perturbada no mundo espiritual, ela já estava perturbada aqui. Ela não foi para lá sendo punida, não. Ninguém levou ela
no julgamento e a puniu. Você irá para o umbral. Ela já estava um umbral dentro dela. O que a doutrina espírita está dizendo é que quando ele diz praticar a abnegação, ou seja, abrir mão, o que nós na verdade precisamos abrir mão é do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E eu só vou abrir mão do meu egoísmo e do meu orgulho se eu tiver consciente que isso é uma desvantagem. Porque nós estamos há milênios usando o egoísmo e o orgulho como nossa vida. Purificação íntima é eu abrir mão do meu egoísmo e abrir mão do meu orgulho. Só que nós praticamos isso há muitos milênios. Como é que a gente vai, de uma vida para outra, começar a abrir mão disso? Aí surge a doutrina espírita. Aqueles como Eurípides de Barçanufo, Charles e outros, Bezerra de Menezes, que vêm há milênios, há séculos fazendo bem, se ele reencarnar como luterano, vai brilhar. Se ele vier como padre, vai brilhar. Se ele vier como uma pessoa sem religião, agnóstico, vai brilhar. Ele não precisa, ele já vem ao longo de muitos séculos praticando bem. Isso já é uma coisa que faz parte da vida. Ele já está na regeneração. Ele só tem agora que fazer cada vez mais coisas para ir crescendo mais e mais para níveis maiores. Nós não estamos nesse exemplo. A maioria de nós espíritas somos chamados agora. A maioria de nós espíritas estamos incluídos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se vocês lembrarem, tem um momento em que muitos milhões de seres são banidos da Europa. São banidos da Europa, para que a Europa possa ser o que ela é hoje, né? Bem-estar social, os pensadores puderam vir. Quem é que foi banido? Quem que estava impedindo, por exemplo, a perguntar ao Chico Xavier qual era a missão de Joana d'Arc, afinal? Santa por quê? Chico Xavier falou uma coisa que eu gosto muito. Ele disse que a coisa é mais complexa que a gente imagina. Que na França, olha só, estavam reencarnados pessoas que seriam os pais, os ancestrais dos pensadores iluministas do século XVIII, que iriam revolucionar o pensamento mundial para chegar a Kardec no século XIX, e que se essas pessoas fossem assassinadas, mortas, torturadas, elas não dariam, 200 anos depois, no século XVIII, corpos físicos brilhantes para que esses iluministas renascessem com toda a sua plenitude. Falei, caramba, olha o planejamento. Então eles tiveram que tirar o pessoal de lá. Quem saiu de lá, gente? Olha aí para o lado. Vocês vão ver quem foi expulso. Aí foram levados para a África, para a América do Norte, renascer como africano, como índio, mas renascer como africano, mas já sabendo que é tudo para as Américas. Não é só para o Brasil, não, para as Américas. Nós fomos expulsos de lá para poder purificar lá um pouquinho. E viemos para cá. Por quê que nas América Latina e na América como um todo, Estados Unidos também, religiosidade é tão bem aceita? Porque a gente já renasce cheio de remorso. A gente tem, conhecendo reencarnação ou não, uma ideia vaga de que aprontamos.
Isso é sério. Aí você começa a ver onde estão os inquisidores, os não sei o quê, os que mandavam calar, os que vedavam a verdade. Estão tudo renascido nas Américas. Claro que depois de um tempo, há mudança, o pessoal vai para cá, vem para lá. Mas no Brasil, coração do mundo, quando eles dizem que estão tirando aquele pessoal todo e estão renascendo no Brasil e em outros países, somos nós, gente. Nós não somos Charles, nem Eurípides Bassanufo, nem Bezerra, nem Kardec. Espírito que já vem acertando há muito tempo. Esse pessoal renasce no Brasil, pode renascer, mas eles vêm guiando a manada. Eles são aquele luzeiro que até hoje precisam. Não dizem que Eurípides tem várias colônias para cuidar dos espíritos? Então, eles são aqueles que estão cuidando das crianças. E nós, como disse Emmanuel, podemos começar a construir esse processo de maturidade agora, já. Nós não vamos nos tornar Eurípides Bassanufo, não precisamos ter essa angústia. Uma das coisas que a gente tem um livro muito interessante chamado Meimei. Alguém já leu esse livro aqui? Isso é muito interessante. Eu gosto dessas coisas, né? No livro Meimei, ele é um livro que conta a história de Meimei, e a principal fonte de informação, morreu ano passado. Foi o noivo dele, marido dele. Noivo ou marido? Agora não lembro. Acho que é marido. Acho que eles chegaram a casar. Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha participou, nos anos 40, da reunião de desobsessão do Chico Xavier, com Pedro Leopoldo. E é muito curioso. Sem querer entrar em nenhuma polêmica, só para vocês pensarem. Tem um livro, Recordações de Chico Xavier, alguma coisa assim, do Rafael Ranieri. O Rafael Ranieri, um desses livros do Ranieri que fala da vida de Chico Xavier, ele achava que Chico era Francisco de Assis. E aí ele vai para Chico Xavier e pergunta: Chico, ô Ranieri, nunca tive encarnação como homem. Chico falou para ele: coisa complicada, porque nunca teve. Eu pensei logo assim, que ele lembre, né? Talvez nos últimos 5.000 anos. Qual é o fato curioso do livro Meimei? Que é de outro autor. Ele, em 3-4 páginas, olha que coisa curiosa. Tem um outro livro também, acho que é Momentos de Amor, um troço assim. E tem agora um outro livro que eles lançaram pela Federação de Minas. Conta, olha só que coisa curiosa. Meimei, Chico Xavier, Arnaldo Rocha e outros que não são identificados, em diversas encarnações na Europa. Diversas. É tanta gente, geralmente na realeza. É realeza desconhecida. Foi não sei o que. Isso tudo eles descobriram nesses 2 anos dessa reunião de desobsessão. Qual é o fato curioso da primeira ano? Chico sempre como mulher. E envolvido nesses dramas todos. Eles eram os cabeças, a gente era a sua cabeça. Entende? Ao contrário de Bezerra, Eurípides, Alcione, Lívia, que vem acertando há muito tempo, o Chico, Arnaldo Rocha, Meimei e seus soldados estão envolvidos nesses dramas, e muita gente. Esses dramas da Europa do século XIV, XIII, XII, cruzadas. Aí você começa a lembrar, não sei se alguém leu, tem o livro Libertação, o Gregório. Por que o André Luiz está envolvido no resgate de Gregório, que foi um papa das cruzadas? Estão tudo interligados. Todos estão interligados. E tudo isso eu estou dizendo por quê?
Porque é a nossa história. O Chico vem fazendo hoje um trabalho que nós também temos que começar a fazer. Aqui no livro Técnica de Viver, do espírito Kelvin Van Dyne, ele diz assim: deixa eu ver. Reaprenda o que você desaprendeu de bom, e que o passo da vida largou as indagações da meninice aos sonhos da juventude. Você reencarnou para recapitular, aperfeiçoar, conhecer-se e conhecer. Reaprenda o que você desaprendeu. Nós não somos almas primitivas. O espírito é uma alma antiga. Senão ele não conseguiria aceitar os valores da doutrina espírita, conceitualmente. O fato de nós aceitarmos ideias como as ideias da doutrina espírita atestam que nós somos almas antigas, mas somos almas antigas reincidentes no desacerto, na preguiça, no comodismo, na indiferença, na violência, no egoísmo e no orgulho. Nós temos que desaprender esses valores e reaprender o que Jesus já disse há 2000 anos. O Consolador prometido, ele chega para nós, como essa mensagem aqui que surgiu. Ele chega para que nós aprendamos. Você não é uma pessoa que está esperando o céu. O céu já está aí. O céu já está aqui. Nós precisamos ter coragem para abrir esse céu dentro de nós. A maior parte do nosso apego ao egoísmo e ao orgulho vem do passado. Essas centenas, milhares talvez de reencarnações na Europa e outras partes do mundo, em que a gente vivia. A melhor coisa é você ler há 2000 anos, depois de um tempo, 50 anos depois. Aí você começa a entender isso. Como a gente está apegado à nossa imagem, ao nosso orgulho, como isso pesa na hora de praticar a abnegação. Porque na verdade o que eu estou abrindo mão não é de eu deixar de ser eu. Quando se pede para praticar a abnegação, o que se quer é que a gente comece a entender que da vida, o quê? O que a gente leva da vida? Que você se transformou. A gente só leva a gente mesmo. E se eu não me transformar numa alma linda, numa alma de luz, eu não vai vir um espírito de luz. Meu irmão, você agora será guindado ao céu. Ou eu faço o céu agora, ou eu não faço. Ninguém é obrigado a querer ter um céu dentro de si. Estou entendendo a sutileza? Só que, para piorar mais a situação, a doutrina espírita diz o seguinte: você é um espírito reencarnado. Você é um espírito reencarnado. Você é um espírito. Aí a gente diz assim: quando eu for para o mundo espiritual, quando eu for para o céu, quando eu for para nosso lar, gente, nós já estamos no mundo espiritual. Eu não vou para o mundo espiritual. Eu já estou no mundo espiritual. Os Espíritos nos informam, logo no início da codificação, que nós agimos sobre uma nuvem de testemunhas. A mensagem provou isso.
num ambiente, numa oficina de trabalho de luz, você tem essa oportunidade. Pela mensagem você sentiu o amparo. Por quê? Porque aqui é um local que pensa fazer o bem, pratica o bem, não é isso? Está idealizado a casa espírita, toda ela é construída para um fim, o bem. Aonde há essa finalidade, há amparo. Isso nós não precisamos ter dúvida. Qual é o nosso problema? O nosso problema é transformar isso para além da oficina de trabalho, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a rua, levar uma ambiência destituída de egoísmo e de orgulho. Para isso, eu preciso trabalhar de tal forma que o meu amor à teoria me estimule a vida, sem que isso seja um transtorno, uma imposição, uma coisa que um orador brilhante está me hipnotizando. Não, eu vou fazer, porque isso dura pouco, gente. Isso não funciona. Se nós não colocarmos o item 919, é isso? Isso mesmo, 919. E subítem, a resposta do subitem, pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. E por aí vai. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não colocar isso de forma reflexiva, diariamente na minha vida, com uma proposta de mudança, eu não vou atingir essas metas. Eu vou perder uma encarnação em que eu poderia dar grandes voos dentro de mim. Eu não tenho como saber, nenhum de nós tem como saber, qual é o nível espiritual de vocês, do outro. Não tem como saber. Eu não sei se vocês estão no mesmo nível que Eurípides. Um está aqui, se o outro está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. Se o outro está do ladinho, está aqui, está mais aqui em frente, está mais aqui. Nós não temos como saber. Mas nós temos como saber como nós somos. Em geral, a gente é especialista em saber como o outro é, mas a gente não sabe. A gente pensa que sabe, mas a gente não tem como saber todas as injunções que envolvem o outro. Falta-nos aí para isso compaixão suficiente. Nós somos muito severos com o outro e nós não vamos fazer o outro evoluir. Mas nós temos como saber o que nos falta, o que nos motiva, quais são os valores que eu já possuo e quais são os valores que eu sei que eu não tenho. Aí o que eu faço? Eu pego, porque todo mundo tem coisas boas. Eu pego as minhas coisas boas, meus trunfos, e uso eles para combater as coisas não boas que eu ainda possuo. Vocês podem ter certeza, como a gente viu com a mensagem, o acaso não existe. As dificuldades que eu possuo
elas estão atreladas às virtudes que eu já tenho. Vão ser as coisas boas que eu já faço, que eu já penso, que eu já ajo, o meu jeito de ser, aquilo que eu já tenho como qualidade, o mecanismo para que eu vou utilizar no autoconhecimento para combater as coisas não boas que eu, através do autoconhecimento, já identifiquei em mim. Mas eu preciso disso, para isso, de dedicação. Isso precisa ser algo, uma necessidade da minha alma. Se isso for algo oriundo de medo do céu, medo que vai morrer, porque eu tenho que mostrar para alguém, porque isso, se isso for ainda algo externo, isso não vai ter nenhum valor, porque isso vai demorar um pouquinho e daqui a pouco a gente esquece. Mas se for algo em que nós comecemos a priorizar, no livro Missionários da Luz, ele vai falar do completista. Já ouviram falar? Deixa eu ver se eu marquei aqui a página. 185. O completista é aquele que cumpre todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, diz o Alexandre, o Manassés, quase todos nós, regressando à carne, perdemos oportunidades muito importantes. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outros, mas desprezamos 50, 60, 70% e às vezes até mais de nossas possibilidades. Isso é o geral. O completista, ele aproveita 100%. E aí ele dá algumas dicas. Ele não perde tempo com o que não é prioritário. Ele não se distrai. Para que ele não se distraia, ele vem sem atrativos físicos, ele vem com uma série de... Ele mesmo já vai moldando a vida dele de uma tal forma que ele priorize a encarnação. A maioria de nós rema contra essa maré. A gente vai na direção do que todo mundo está fazendo, do que é agradável, do que é aquilo que a gente já faz há muito tempo. O completista, ele não quer aparecer. Em termos de status, de autoafirmação, de poder, de ganhar de opinião, de guerrear. Muitas vezes ele passa despercebido. Ele passa pelo mundo, ele fez o bem a todo mundo, e só aquelas pessoas com quem teve contato direto viu a beleza de ser humano que ele era. Mas ele não quer levantar a bandeira, ganhar prêmio Nobel. Ele não está preocupado com isso. Ele tem prioridades. Para que nós possamos ter prioridades, nós vamos ter que arranjar uma coisa que é fundamental, que é o ideal. Eu preciso ter na minha vida um ideal pelo qual eu lute, pelo qual eu me dedique, que ultrapasse as coisas mundanas. Algo que eu, ao vislumbrar, me motive a minha transformação íntima, porque eu quero realizar esse ideal, porque quanto mais eu puder, na busca desse ideal, me aperfeiçoar, eu estarei trabalhando a favor desse ideal. A doutrina espírita nos beneficia disso. Ela vem falar para a gente que lá no início da introdução do Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: a missão da doutrina espírita, eu não me lembro textualmente, estou falando com as minhas palavras,
é construir um mundo de regeneração. O mundo de regeneração acontecerá com almas regeneradas. As almas regeneradas, elas serão regeneradas com os valores que a doutrina espírita veicula. Eu sou um espírito imortal, já vivi muitas vidas e não sou vítima de ninguém. Eu só cresço quando eu amo, quando eu sirvo, quando eu me entrego ao trabalho. O mundo de regeneração já acontece com todos aqueles que usam esses valores dentro de si. A doutrina espírita é um dos mais nobres ideais ao qual a gente pode se dedicar. Não para aparecer, para ser orador, para escrever livro, para ficar famoso, para virar o médium, para virar aquele que todo mundo vai aplaudir. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é coisa de menino espiritual. Quando eu amo o ideal, eu quero me melhorar, eu quero transformar, fazer com que esse ideal seja verdadeiro para mim. Porque se ele não é verdadeiro para mim, de nada adianta. Eu vou estar chegando na reunião mediúnica de vocês, o pessoal mais novo. Sou o Anderson, lembra? Eu falava lá na casa de vocês, chorando. Eu falava. Mais uma vez, que eu já faço isso já. Não adianta. Nós precisamos pegar esse ideal e usar ele como energia motivadora para a purificação íntima. É isso que vai dar a nós motivação para praticar a abnegação, sem que isso seja um peso, porque nós vamos estar inflamados. Até o nome desse centro, né? Inflamados pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele tem essa, né? Na teologia católica, né? De ser aquela coisa que aviva a alma, né? Do avivamento. O que nos dá esse avivamento é ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós somos o elo de uma grande cadeia que levará esse mundo a um mundo melhor. Não vai ser nenhum socialismo, não sei o que, política, que vai levar esse mundo a um mundo de fraternidade. Vai ser o ideal do amor ao próximo. À medida em que eu entender que daqui a 50 anos, 60 anos, eu vou estar aqui de volta, ou até menos tempo, e depois vou estar aqui de volta, e eu construo a minha próxima vida, e construo esse mundo a partir dos valores que eu cultivo, a gente começa a entender que a doutrina espírita, ela tem esse gás, se nós quisermos, para nos motivar a essa renúncia do ego, do egão e do orgulhão, transformando teoria numa busca pela nossa transformação moral, uma busca incessante que não tem fim. Nós somos imortais, indestrutíveis, imatáveis e imorríveis. Que Jesus nos inspire e nos ampare na nossa jornada, porque no nosso processo, gente, não é o fim, mas é transformar o caminho num processo amoroso, prazeroso. Como diz o Dalai Lama, tem um título do livro dele, bondade, amor e compaixão. Quando a gente se impregna desses valores, a gente transforma a nossa alma numa alma luminosa. A gente não fica pensando em nosso lar, em Alvorada Nova, em Curicica da Luz. A gente não se preocupa mais com isso. A gente transforma a nossa vida numa jornada amorosa. Esse é o nosso desafio. Que Jesus nos ampare, nos inspire, e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, para que eu mesmo possa... Bom, obrigado. Eu que agradeço. Possa ir conseguir. Eu que agradeço a Kardec.